Assembleia Legislativa, reunião extraordinária, com o número 1 em algarismos romanos à direita. A primeira discussão é o projeto de lei número 685 de 2019 e vou dar tempo mais de 1 minuto para os colegas identificarem a pauta e logo em seguida nós vamos Senhor presidente, eu votar. gostaria de me inscrever, se possível, por primeiro. Ok. Vossa Excelência será o primeiro. Vossa Excelência é o relator. Presidente, queria novamente a pauta da LOA, uma cópia. Ficou para definir no final? Sim. O que você quer? TV Assembleia. Uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Senhores deputados, nós vamos votar nesse momento. Houve um pequeno erro do setor de apoio, perfeitamente compreensível, haja vista que hoje nós vamos deliberar ao todo cerca de 102 matérias e entre 102 matérias errar uma é menos de 1% de erro. Faltou adicionar na pauta anterior a redação final da criação da CADA. Apenas isso, apenas redação final. Então, nós vamos votar neste momento a redação final do projeto de lei número 731 de 2019, oriundo da mensagem governamental número 106 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a constituir a Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos CADA. Creio que é constituir. Constituir. O Executivo a constituir a Companhia Amazonense CADA. Senhor presidente, nessa matéria eu votei contra. Ok. Está aprovado com o voto contrário do deputado Wilker Barreto, do deputado Dermilson Chagas e do deputado Serafim Correia. Apenas a redação final. Senhores deputados, nós vamos votar a lei mais importante deste ano, de 2019, que é justamente a lei que trata do orçamento do nosso Estado. Quando eu falo do Estado, que envolve todos os poderes e as instituições. Apenas para efeito de produtividade, celeridade, nós vamos votar a primeira, a segunda, a terceira discussão e na quarta discussão, aí nós vamos abrir a votação. Presidente, eu quero me inscrever na discussão e no encaminhamento. Sem problemas, só que nós vamos abrir a discussão na quarta discussão, porque nós vamos de pauta a pauta para cumprir o rito da sua tramitação. Ok. Eu também quero me inscrever para discutir a matéria. Eu vou, inclusive, abrir aqui a discussão, escrever, e todos os colegas que abrirem os seus microfones, já vou em automático aqui escrever. Senhor secretário, pauta de número 1, ordem do dia. Primeira discussão do projeto de lei número 685 de 2019. Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2020. LOA, com parecer definitivo da Comissão de Assuntos Econômicos favorável ao projeto, juntamente com 2 emendas de autoria do relator, sendo uma supressiva e uma modificativa, bem como as emendas impositivas constantes do projeto e contrárias às demais emendas. Relator, deputado Ricardo Nicolau. Nós vamos colocar direto em votação. Os colegas que já queiram votar a favor ou contra se posicionem da forma que deve ser da sua vontade e, em seguida, vamos para a pauta número 2. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Ressalvados as ponderações que farei no meu pronunciamento. Perfeito. Pauta de número 2. Segunda discussão do projeto de lei
do projeto de lei número 685 de 2019. Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2020. LOA. Em votação. Senhores deputados Senhor que presidente, concordam. com a mesma ressalva. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Terceira discussão do projeto de lei número 685 de 2019. Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2020. LOA. Em votação. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. A mesma ressalva, presidente. Item de número, pauta de número 4, onde nós Quarta vamos abrir a discussão. Nesse momento, nós vamos abrir a discussão. Quarta discussão em votação única do projeto de lei número 685 de 2019. Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2020. LOA. Com parecer definitivo da Comissão de Assuntos Econômicos favorável ao projeto, juntamente com 2 emendas de autoria do relator, sendo uma supressiva e uma modificativa, bem como as emendas em positiva constante do projeto e contrário às demais emendas. Relator, deputado Ricardo Nicolau. Em discussão. Para discutir a matéria, peço que abra a fase da discussão o deputado relator, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, deputado Ricardo Nicolau. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu queria, em uma única fala, poder discutir, encaminhar e declarar meu voto, tá? Até porque eu vou precisar me ausentar. Hoje é o aniversário da minha esposa e eu prefiro brigar com John Jones ou com Bolsonaro do que brigar com a esposa. Então, eu já vou fazer das três formas. Nós recebemos a lei orçamentária, fizemos o parecer preliminar e o parecer definitivo. Tá? E eu queria fazer algumas ponderações. Em primeiro lugar, a lei orçamentária ela não veio com nenhuma novidade. Bem verdade, ela vem muito parecida, né, ao longo de muitos anos. Tá? A lei orçamentária desse ano tem uma diferença importante. A lei não veio compatibilizada com a lei delegada. E, portanto, o orçamento que nós estamos votando no dia de hoje, nós ainda tem secretarias que foram mudadas e secretarias que foram extintas. Tá? Dentro do relatório, nós colocamos a lei que nós aprovamos essa semana, que prorroga a lei delegada até o dia 2 de março, salvo engano. E isso faz com que o governo faça a adequação. Antes de abrir a execução do orçamento propriamente dito, o governo terá, através da lei delegada, fazer a compatibilização disso. Tá? A Secretaria de Fazenda nos informou que não teria como e tempo hábil, que eles precisariam em torno de 60 dias, para fazer essas modificações, porque todas as secretarias que houveram fusão, houveram criação ou extinção, enfim, qualquer mudança, ela importa na mudança também do CNPJ, que teria que passar obrigatoriamente pela Receita Federal. Então, essas adequações à lei delegada, tanto no PPA quanto na lei orçamentária, será feito através dessa extensão, né, da lei delegada para compatibilizar o orçamento vigente. Né? O orçamento previsto, né, é de 18.923.902. Esse orçamento, ele exclui uma receita importante, que é a receita do Fundeb,
dentro de algumas recomendações que nós fizemos para o próximo ano, é que as receitas sejam incluídas, a receita total, e dentre as deduções e despesas que seja deduzido, enfim, mas para que a gente não tenha essa diferença, né, do que vai ser arrecadado e do que vai ser efetivamente previsto. Visto que no dia de hoje, já tem arrecadado 20.225 bilhões. Então, nós estaríamos num descompasso. E quanto às previsões, né, em muitos casos tem uma previsão subestimada, né, e que o governo, no decorrer da execução orçamentária, acaba fazendo as suplementações, os remanejamentos, até porque tem autorização legislativa para fazer essas mudanças em 40%. Né? Uma outra recomendação que nós fizemos, que é uma exigência da Lei 4.320 de 64, é que todas as leis orçamentárias possam estar as dívidas fundadas e as dívidas flutuantes. Né? O governo do Estado deve estar, né, nós não temos esse dado preciso, mas deve estar com torno de superior a 7 bilhões de dívida entre fundada e flutuante. Então, senhor presidente, concedo mais 2 minutos para o deputado Ricardo Nicolau. Muito obrigado, eu serei... Na verdade, deputado, como por ser relator, concedo 5 minutos para a sua conclusão. Ok, deputado, eu prometo não ultrapassar isso. Então, como eu estava falando, e na verdade, em todas as matérias de orçamento que eu tenho votado ao longo dos anos, eu sempre tenho reclamado um pouco da forma, né, como os orçamentos são elaborados aqui, muitas vezes, no Brasil inteiro. E eles acabam se tornando peças fictícias, né, daquilo que se tem no orçamento e que efetivamente eles estão executados, né, efetivamente executados. Quanto às emendas impositivas, foram feitas 863 emendas impositivas. Todas elas foram acatadas. Tá? As demais emendas individuais e emendas coletivas, nós realizamos uma reunião da comissão e definimos uma metodologia de análise das emendas e discussão e votação. Tá? Essas outras emendas, no seio da comissão, que tem a prerrogativa de ter um parecer terminativo, elas foram rejeitadas. Né? O que isso não inviabiliza, né, as ações, né, tanto é que nós estamos encaminhando ao governo do Estado a cópia delas a título de indicação, né, não inviabiliza a sua posterior execução. Né? Dentre as rejeições, tinha muitas emendas com valores inexequíveis, a soma, né, das emendas, por exemplo, que foi retirado da Secretaria de Comunicação. Né? Eu não tenho o número exato na cabeça, mas era algo em torno de 85 milhões a dotação, não, 74 milhões a dotação total, e de emendas que retiravam dessa rubrica já passava de 85, 86
milhões. Então, ela estaria já estaria deficitária e já começaria o exercício sem R$1 para pagar nem os seus funcionários. Né? Mas, no entanto, principalmente as matérias relacionadas à saúde. É sabido por todos que a saúde passa por problemas e que a saúde precisa de investimentos, Dentre as emendas impositivas, todos os deputados cumpriram com o mínimo de 12% para a saúde, 25% para a educação. E muitos ultrapassaram esse limite, como eu próprio também ultrapassei os limites da área da saúde, investindo em recursos tanto no SECOM, no 28, no João Lúcio, no Platão e em várias outras unidades. Vale ressaltar que o orçamento da saúde, ele é muito concentrado no FES, porque tem que ser assim. Então, de um orçamento de 2.634, 2.626 estão no FES, que é o Fundo Estadual da Saúde. E do FES é que é distribuído para as unidades orçamentárias, nos hospitais, CAIMs, CAICs, e repasses fundo a fundo para o interior do Estado. Então, não há uma destinação para as unidades orçamentárias, a não ser do FES, como manda a legislação, e o FES assim faz a distribuição. Então, senhor presidente, como está também terminando o meu tempo, eu encaminho a votação com parecer favorável, encaminho o meu voto também favorável à matéria, e dentro do nosso relatório que está disponível no SAPL, tem algumas recomendações para que o ano que vem esse projeto chegue da melhor forma possível. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Seria possível de a gente... Questão de ordem, deputado Carlinhos Bessa. Já colocar num painel a votação, tendo em vista que o deputado também vai ter que sair e registrar já o voto dele? Temos mais 3 inscritos para falar. As inscrições estão... Não, eles querem votar. Senhor presidente, mas há algum óbice regimental para que se abra o painel? Não. Podemos abrir o painel, então, para iniciar a votação. E os demais colegas, o próximo inscrito aqui é o deputado Wilker Barreto. Senhor presidente, nós temos alguns requerimentos de destaque aí na mesa, e eu acho que precisam ser primeiro apreciados para depois ser colocado a abertura do painel. Deputado Wilker, não chegou para mim esses requerimentos. Requerimento de... Deu entrada na mesa. Deputado Wilker, deu entrada agora aqui na mesa? Não, eu quero... O destaque pode ser verbal, senhor presidente. O requerimento verbal. É verbal. O destaque Poder, na pode ser discussão verbal. da matéria, uma questão de ordem. Senhor presidente. Deputado Wilker, o senhor próximo inscrito vai ter o tempo de 5 minutos. Só pode se tiver 8 assinaturas. O parecer da comissão é terminativo, deputado presidente. Aqui, ó. A deliberação da Comissão de Finanças Públicas sobre a rejeição de emendas aos projetos das leis orçamentárias é conclusiva e final, salvo se 1/3 dos deputados requererem a votação em plenário. Então, para ter o requerimento, 8 colegas têm que, enfim, pedir também esse requerimento, esse destaque. É justamente, senhor presidente, posso começar a discussão? Senhores deputados, 19 colegas não tiveram acesso
ao que foi votado no seio da Comissão de Assuntos Econômicos. E, na minha singela opinião, doutora Maiala, a forma da condução da votação das emendas dos colegas deputados de forma individual foi um atropelo só. Você não pode, sob o argumento que um possa ser inexequível, generalizar para todos, deputado Sinésio. E detalhe, respeito todo tipo de experiência. Por que eu estou fazendo esse apelo a Vossas Excelências aos 19 que não estavam presentes? Porque se Vossas Excelências acatarem, se 8 deputados acatarem, uma emenda minha, das minhas 32, mas eu não vou ser enfadonho aqui, cansativo. Mas, por exemplo, eu estou com um documento aqui, do 28 de agosto, deputado Felipe, onde o diretor do hospital pede, deputado Gomes, R$ 725 mil para reformar o centro cirúrgico do 28 de agosto. Essa emenda foi derrubada. Será que 8 colegas podem subscrever essa emenda para nós botarmos R$ 725 mil para o 28 de agosto? Quem está pedindo isso aqui é o diretor, está aqui o relatório, tem vários itens. E o que eu escutei lá na comissão é inexequível, mas sim, se um diretor da unidade bota no papel, assina, isso não tem força para orientar um legislador? Eu acho que tem. Peço o apelo de Vossas Excelências que a gente possa tirar R$ 800 mil, eu vou arredondar, está 725, 800 mil para o hospital 28 de agosto. Sinésio, foi derrubado. Como também foi derrubado aqui o documento do Ministério Público. Deputada Terezinha, o Ministério Público pede R$ 2 milhões para execução de projetos na área temática de atuação sobre combate à violência doméstica contra a mulher, defesa dos interesses da infância e adolescente, combate à corrupção e improbidade, promoção da redução da criminalidade. Está aqui o documento da Procuradora-Geral de Justiça, deputado. Foi derrubado. Esse relatório aqui todos receberam. Diretora do Emoan esteve aqui, deputado Serafim. Aí que eu escutei, lá na Comissão de Finanças, mas, deputado, 2 milhões e meio é muito caro para uma ressonância. E desde quando o orçamento fecha certinho, se sobrar, ótimo, devolve. Mas sobre o argumento que vai passar 1 milhão, não se aprovou nenhuma emenda. Senhores deputados, o Emoan precisa de equipamento médico. E o que eu escutei, não te preocupa não, deputado, que quando chegar o empréstimo, nós vamos botar lá, nós estamos contando com a sorte. Estou falando aqui, ó, vocês sabiam, o Estado do Amazonas tem consciência que a cardiopatia estão tirando 10 milhões, Terezinha? 2019 tinha 30 milhões para o Francisca Mendes, próximo ano 20 milhões apenas, está aqui. Eu estou pedindo para repor os 10 milhões, eu estou tirando sabe da onde? Lá da ADC, Felipe, deputado Felipe, lá da ADC que gastou 85 milhões com cultura. ADC, né? Presidente, eu tenho aqui, dessa mesma tribuna, a psiquiatra, a doutora Alessandra, veio alertar esta casa sobre o Setembro Amarelo. Ela mesmo fez a emenda. Ela mesmo fez a emenda de 3 milhões e 600 mil para a questão do suicídio, derrubaram. Tem aqui, dessa mesma tribuna, a secretária de Políticas com Deficiência pediu um centro de convivência, o primeiro do Amazonas, 18 milhões de reais, desta tribuna aqui. Para finalizar, senhor presidente, SECOM, deputado Dermilson, tem um vídeo do diretor do SECOM pedindo 3 milhões de reais para colocar os centros cirúrgicos para funcionar, deputado Gomes. Derrubaram. Eu tenho aqui 32 emendas, presidente Neto, todas elas fundamentadas com pedidos de órgãos públicos. Uma ou outra pode ser inexequível, mas por causa de uma se derrubou todos os deputados, sem exceção, deputado Felipe. E esta casa, senhor presidente,
pode pagar um preço muito alto e volto no... 30 segundos para a conclusão. O que eu preciso, colegas deputados, é que 8 colegas possam me dar a anuência de nós salvarmos algumas emendas. Não digo todas, algumas emendas. 5 minutos a gente decide qual salvar e dá um pouco de esperança para esse povo que está hoje abandonado e entregue à própria sorte. É nessas horas, na votação do orçamento, que essa casa tem a única oportunidade de mexer com o dinheiro. E nós estamos virando as costas para o povo do Amazonas. Voto, senhor presidente, no encaminhamento de votação. Só para que fique claro, de forma muito didática, qualquer colega que queira pedir destaque para suas emendas, ele precisa angariar, precisa obter 8 assinaturas. 8 assinaturas. Ou a outra forma seria o colegiado de líderes E após receber as 8 assinaturas, constitui-se o colegiado de líderes de forma rápida para definir se o pedido de destaque vem à deliberação de plenário. Apenas para contribuir com a forma, no caso de solicitação de pedido de destaque das emendas. Outra importante frisar, todos os deputados terão acesso, caso queiram, para debater a matéria, independente da idade, da cor, do partido, da orientação política, todos têm os seus 5 minutos para debater as matérias. O pedido de destaque precisa ultrapassar, chegar a essas 2 situações. Próximo orador inscrito, inscrições abertas. Está inscrito o deputado Sinésio Campos e o deputado Serafim Correia. Deputado Josué, eu gostaria de 2 minutos, antes de o senhor passar a palavra aos colegas, apenas para responder ao deputado Will, que citou meu nome mais de uma vez, que para o Hemoan eu coloquei na minha emenda impositiva 1 milhão. Foi a maior emenda que eu encaminhei em relação aos outros setores, porque eu entendo, eu vejo do grande trabalho que existe lá, já fiz visitas e sei que é importantíssimo. E, ao todo, eu tenho 32 emendas, as maiores, para educação e saúde. Era só o meu registro. Muito obrigada. Obrigado, deputado Terezinha Ruiz. Com a palavra, eminente deputado Sinésio Campos. Senhor presidente, eu queria primeiro externar aqui também da Fundação Hemoan, nós destinamos recursos de 200 mil, mas tendo em vista que o valor das nossas emendas impositivas, e quem tem um trabalho parlamentar em todos os municípios, e em Manaus é complicado, o cobertor é pequeno, e por isso que nós apresentamos aqui as emendas individuais. Então, eu peço, de igual forma, do deputado Wilker Barreto, eu já cheguei no momento de fazer 500 a 600 emendas. E Vossa Excelência sabe muito bem, o deputado Belão já presenciou situações que eu chegava a apresentar muitas. E como eu vi que o momento agora é um momento diferenciado, um momento de buscar o diálogo e o entendimento, eu queria colocar aqui a companheira... Não está aqui a Joana Dark, que é a líder, mas está aqui o Álvaro Campelo. Eu simplesmente... Foi acolhida essas emendas, esses encaminhamentos dentro do PPA. Eu gostaria de fazer um apelo também que pudesse ser acolhido, deputado Serafim, somente 3.
Três só. Uma delas é sobre ampliação, melhoria e modernização do terminal rodoviário internacional de Manaus. Eu queria dizer a todos os senhores, fica um pouco mais de 500 metros da Assembleia Legislativa, é um cartão postal negativo, não existe controle nenhum de quem entra e quem sai. É um abandono total, e eu falo isso há mais de 10 anos, deputado Ferraz. E conseguimos, inclusive, tirar a prefeitura, o MTU que estava ao lado. E agora parece que até o Exército fez um abrigo. Ou seja, aí dá para fazer um PAC, um pronto atendimento do cidadão, dá para que o governo possa viabilizar para as pessoas que vão para Otávio, que vai para Manacapuru, que vai para Novairão, que vai para Itacoatiara, Rio Presidente Figueiredo. É uma rodoviária intermunicipal, interestadual e uma rodoviária internacional. Então, eu gostaria dessa minha emenda individual, que é sobre a ampliação e a melhoria e modernização da nossa rodoviária, deputado Fausto, que tivesse a chancela de vocês, que já que nós precisamos de 5 colaboradores, 8, aliás, eu gostaria que os senhores também dessem esse suporte, tendo em vista, ali acontece, deputado Álvaro, Vossa Excelência, que o presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, o senhor sabe muito bem que não existe controle de quem entra e quem sai. Quem quiser sequestrar crianças, inclusive para tirar órgãos na Venezuela ou qualquer canto, não tem controle nenhum aqui na rodoviária. A rodoviária não tem acessibilidade para os deficientes, tendo em vista que não existe plataforma. Aquela área ali que dá para fazer 600, estacionamento para 600 veículos. O deputado Marcel, que é lá de Itacoatiara, é sabedor o quanto que a população de lá sofre, que utiliza a rodoviária de Manaus. Então, eu não estou pedindo nada além do que o governo do Estado pode fazer entre uma parceria, inclusive pública-privada. Mas a rodoviária de Manaus, que na verdade é um cartão postal negativo, é uma dessas emendas individuais. A outra que eu estou apresentando, que nós já colocamos em lei, já está no PPA, nós aprovamos no PPA. Eu agradeço aqui que o deputado Ricardo Nicolau, presidente da comissão, também acolheu, mas agora precisamos operacionalizar, juntamente a CEINFRA. A Secretaria de Infraestrutura, ela precisa implementar a política estadual de saneamento básico no Amazonas, e o projeto sendo executado pela CEINFRA. Então, tanto a rodoviária, deputado Abdala, como também a política de saneamento básico, que também seja encaminhada nessa direção. E outra que o próprio governador assumiu, deputado Belão, até o governador já assumiu o compromisso de implementar, junto à Secretaria de Meio Ambiente, a SEMAS, a elaboração e implementação da política estadual de manejo sustentável dos crocodilianos e textudinhos, ou seja, o manejo sustentável de jacaré. E isso aí é uma política de governo, o governador já assumiu esse compromisso, então nós já fizemos essa coisa acontecer. Então, não mais do que seria necessário 3 milhões. Então, eu peço encarecidamente, não são mais de 300, 400 emendas que eu fazia. Eu estou fazendo simplesmente 3. Uma ligada à rodoviária de Manaus. 30 segundos para Vossa Excelência concluir. Não mais que isso vou necessitar. Em suma, terminal rodoviário internacional de Manaus, a política de saneamento básico pela CEINFRA, todos da CEINFRA, e da questão do meio ambiente, essa política do manejo sustentável do jacaré. Se queremos gerar emprego e renda, eu creio que o Estado do Amazonas necessita. São essas 3 emendas, senhor presidente, que eu gostaria de ter o acolhimento de no mínimo 8 deputados aqui, para que a gente possa, na verdade, dar um encaminhamento. Repito, essas 3 emendas de positiva. 15 segundos. Muito obrigado. Conseguimos aprovar no PPA, já está no PPA, só que agora que podemos implementar para este ano esses 3 itens aqui, essas 3 emendas impositivas. No mais, agradecer aos amigos que pensam de ter uma rodoviária digna, que querem trabalhar o saneamento básico, que querem discutir o manejo sustentável do jacaré, que possam acolher essas 3 emendas. Não mais que isso. Muito obrigado, deputado Sinésio. O próximo Assino com Vossa Excelência, deputado Sinésio. Deputado Serafim Correia.
Senhor presidente, senhoras deputadas, ilustres deputados, eu pediria à técnica que colocasse... Muito bem. Nós aprovamos aqui, em fevereiro, a Lei 4791. E essa lei destinou uma parte do FTI para despesas de saúde. Eu peço que rode a tela. Ocorre que essa lei, ela só produz efeitos até 31/12/2019. É ali o artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2019 e revogando-se em 31 de dezembro de 2019. Muito bem. Pode fechar. Pronto, mas aí o que ocorre? A outra tela. Essa daí. Muito bem, quando você vai para as despesas fixadas para a saúde, aí tem assim, todas as fontes. Aí ele diz lá assim, recursos do FTI, 100.850. Ocorre que esse recurso não vai mais poder ser destinado, porque a lei se revoga em 31 de dezembro de 2019. Então, eu estou trazendo este problema e creio que a liderança do governo tem que usar um mecanismo que eu não sei qual é, porque senão o orçamento não vai fechar. Vai ter um buraco no orçamento. A lei do FTI foi prorrogada quando? Ela estabeleceu a data até 31 de dezembro de 2019. Foi prorrogado até 2021. Então, eu agradeço. Muito obrigado. Desculpe, eu não sabia dessa prorrogação, porque vamos dizer, na organização das leis do Estado não diz que ela foi prorrogada. Muito obrigado. Eu quero dizer que o orçamento é uma peça de ficção, como bem disse na reunião o deputado Ricardo Nicolau, mas nós estamos aqui numa escolha de Sofia. Ou é a peça de ficção, ou nós não teremos orçamento, que vai nos remeter para o orçamento de 2019. Então, sendo assim, eu, apesar de todas as ressalvas, voto a favor do orçamento. Obrigado. Nós continuamos com as inscrições para debater. Deputado Josué, eu queria pedir somente um encaminhamento de Vossa Excelência. Eu fiz uma ponderação de 3 emendas. Eu gostaria que Vossa Excelência aqui colocasse das assinaturas, se os companheiros queiram atender. E Vossa Excelência sabe que eu já apresentei 300, 400 emendas aqui, e eu sei muito fazer. Então, eu tenho aqui as 3. Eu vou coletar aqui alguns companheiros que queiram assinar, tá certo? Não são tantas, são 3, é possível, tá bom? Então, vou dar para os companheiros que queiram assinar essas minhas 3 emendas. Presidente, nós já estamos votando o relatório do deputado Ricardo Nicolau, é isso? É isso. Deputado Adjunto Afonso, deputados. O painel está aberto. Já estamos votando o relatório, o parecer do deputado Ricardo Nicolau. Sem nenhuma alteração, é isso? Exatamente. Okay. Estamos na fase da discussão e o painel está aberto para o registro dos votos. Em relação ao parecer do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, relator da LOA, deputado Ricardo Nicolau, que inclusive já registrou seu voto.
Presidente, então, assim, em relação aos destaques, como não tiveram manifestação de 8 colegas, a gente já pode agora discutir o principal, né? Mas ainda está na fase da discussão, porque tem colegas inscritos para... Não, do principal, não mais do nós destaque. Estamos votando o principal. Caso alguém consiga, caso haja... 8 assinaturas, aí nós vota vamos votar o destaque. Tá. Para discutir a matéria, pelo tempo de 5 minutos, deputado Hermilson Chagas. TV Assembleia, canal 55.3, Sistema Digital Aberto, 99.6 pela NET. Uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Votação da LOA. Senhor presidente, senhores deputados presentes, o deputado Ricardo Nicolau se retirou da plenária, mas foi bem claro em dizer que não trouxe nenhuma novidade. Tanto é que nós estamos cobrando um resultado positivo para o governo, que ele se esforça no sentido contrário. De tal forma que não tem uma política aí forte, incisiva, para que nesse projeto colocasse o pessoal concursado da CEPRO, do IDAM, que não tem o escalonamento da Polícia Civil, que não tem uma expectativa de melhora. O reajuste salarial, ele poderia desfazer do decreto, porque hoje o orçamento do Estado já arrecadado é de 17% maior do que o ano desse ano, de 2019. E sem expectativa de trazer os concursados, da geração de emprego, uma política para jovens, uma melhoria na educação e na saúde, essa mensagem do governo, como disse o deputado Ricardo Nicolau, não trouxe nenhuma novidade. E nós tentamos ajudar fazendo emendas individuais. E foi rejeitada pela maioria. Aonde prejudicou lá o setor primário, a CEPRO perdeu seu orçamento, o que era da receita corrente líquida, virou da receita tributária líquida. Diminuiu mais ainda. Quando você vai pegar investimento, é praticamente zero, deputado Bellarmino Lins, não tem nada. O governo passou esse ano entregando ainda equipamentos, implementos do governo passado, dizendo que é seu. Qual foi o emprego que ele gerou para o nosso Estado? Nós pedimos para trazer o secretário aqui para falar sobre esse orçamento, e não veio, para explicar de que forma ele vai pegar R$1 bilhão e vai fazer em obras. Quais obras? Aonde vai ser essas obras? Se vai ser significativa? Se vai impactar na vida das pessoas? Ninguém sabe. Este ano de 2020 é um ano curto, em que se o governo não souber executar, não vai para frente nenhuma obra. Tem que ter habilidade na comissão de licitação. Eles se enrolam lá constantemente. Mas, senhoras e senhores, só para deixar claro, não tem uma política de ampliação dos hospitais, não tem uma política de combate ao crime organizado, não tem uma política de geração de emprego, não tem uma política para mudança dos rumos da educação do nosso Estado. Simplesmente esse orçamento já vem sem expectativa. Não gera nenhuma expectativa de melhora para o nosso povo. As minhas emendas que ferem os pescadores, ferem os agricultores, foram rejeitadas pela base. Só para rejeitar, isso tira o sonho deles viverem melhor. Porque as nossas emendas, deputado Josué Neto, nem todas foram pagas, a não ser para alguns. Só para alguns, não para todos. O governo mostra que ele se apropria até das emendas coletivas, como é da família do pessoal de educandos. Então isso é muito ruim, isso é péssimo. Vamos votar algo que não vai gerar nada para o nosso Estado. Senhor presidente, o governo, a partir de agora, não pode dizer que ele não tem mais dinheiro.
Ele não pode mais botar a culpa na deficiência deixado pelo seu Omar, pelo seu Eduardo, por Amazonino, por Davi. A culpa é dele, plenamente dele, a incapacidade é dele. A partir desse momento, o governo estrangula as suas palavras que ele empregou fora de campanha. Esse orçamento, simplesmente, senhor presidente, é aquilo que nós podemos dizer: salve-se quem puder, porque da forma que ele gasta, da forma que ele faz, esse orçamento é uma peça simplesmente fictícia, não traz nenhum benefício para a população. Jovens, crianças, adultos, idosos, geração de emprego, educação, saúde e segurança. Senhor presidente, vou votar contrário a esse orçamento por não comungar disso. Vou votar contrário, porque não satisfaz o funcionário público, porque não satisfaz... Tá, 30 segundos para a sua conclusão. Não satisfaz a população de uma forma geral. Nenhuma política de melhora para a saúde do nosso Estado, senhor presidente, é lamentável. Infelizmente, é isso que nós temos que dizer. O orçamento já veio errado, com as secretarias que ele extinguiu, fundiu. Veio para cá tudo como secretaria, e nós somos obrigados a fazer arranjos. Eu espero que ele saiba se virar com o orçamento que ele criou. Mas daqui para frente, pode ter certeza, senhor presidente, vamos cobrar mais do governo que está aí. Muito obrigado. Senhores deputados, consulto se algum colega, alguma colega, deputado, deputada, ainda fará a sua participação na discussão, na fase da discussão do parecer do deputado Ricardo Nicolau. Para discutir a matéria, estou inscrevendo os colegas, deputado Fausto Júnior e deputado Abdala Fracha. Vossa Excelência tem tempo de 5 minutos. Deputado Fausto. Meu querido presidente Josué, eu queria fazer uma questão de ordem e que encaminho verbalmente aqui as nossas emendas, com 9 assinaturas, que eu agradeço os nossos... Vossa Excelência está pedindo destaque das suas 3 emendas, sim, pela qual Vossa Excelência colheu 9 assinaturas. Eu agradeço. Peço que Vossa Excelência encaminhe as assinaturas para a mesa, que no momento certo nós vamos compor o colegiado de líderes. Ok, obrigado. Na fase da discussão, o deputado Fausto Júnior. Senhor presidente, declino na fase da discussão. Para discutir a matéria, deputado Felipe Souza. Presidente, apenas para pontuar, eu estive participando ontem na Comissão de Assuntos Econômicos, onde foram rejeitadas as emendas individuais e as emendas coletivas de todos os colegas. E dizer que eu apresentei 2 emendas coletivas, junto com o colega João Luiz, e uma dessas emendas era a emenda para a criação do Polo Tecnológico Cidade de Manaus, mas que, de qualquer forma, está criado o programa no PPA. O governo mandou já o programa criado no PPA, e a maneira que houve a votação na Comissão de Assuntos Econômicos foi que eu discordo, porque da forma que aconteceu, embora houvesse muitas emendas de diversos colegas, acabou não permitindo que nós pudéssemos discutir a matéria uma a uma. Houve uma votação em bloco e optou-se pela rejeição de todas as matérias. Inclusive, foi colocado que, se somada todas as emendas dos colegas, ultrapassaria, inclusive, o valor de uma determinada secretaria, que era a Secretaria de Comunicação, que daria um total de 85 milhões. Evidentemente que isso, se fosse aprovada todas as emendas do colega, que seria um absurdo. Isso jamais aconteceria. O fato é que, na minha opinião, deveriam ter sido analisados caso a caso, uma a uma, sem nenhum tipo de assodamento, para que se pudesse ver as emendas que seriam de fato essenciais e que cada deputado poderia contribuir para melhorar a lei orçamentária do governo do Estado. Eu acredito que os nossos colegas aqui, todos, sem exceção,
têm a sua competência, são pessoas capazes de fazer uma emenda que venha contribuir para melhorar com o orçamento do governo do Estado. Apenas eu quero deixar registrado que discordei da maneira em que foi feita a votação na Comissão de Assuntos Econômicos, mas que espero que no próximo ano de 2020 as coisas possam acontecer de forma melhor e que cada colega tenha uma participação mais efetiva no orçamento do Estado. Tenho dito, senhor presidente. Não havendo mais para discutir a matéria, deputado Belarmino Lins. Sessão deliberativa. LOA 2019. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a votação do projeto de orçamento para 2020 é a última etapa para que nós tenhamos o direito de desfrutar do recesso parlamentar. A partir daí, segundo reza a Constituição, os parlamentos só poderão entrar de recesso, de férias, com a aprovação do orçamento. De forma que eu já estou, eu não diria calejado, de participar de votações, de discussões, votações de matéria orçamentária. Ao longo de 30 anos já me deram bastante e suficiente experiência para vir aqui agora manifestar minha opinião de que no passado os deputados não desfrutavam das emendas impositivas, ou melhor, emendas parlamentares com a garantia do pagamento, com a garantia da liberação dos valores emendados para os seus respectivos destinatários. Daí nós fazemos aqui um verdadeiro cenário, emendas para isso, para aquilo, deputado Serafim, e na verdade constar no Diário Oficial, gerava uma expectativa falsa para os beneficiários, que eles acreditavam que ia ser cumprida a emenda e não acontecia nada. Com a emenda impositiva, nós já demos um bom avanço, senhores deputados e senhoras deputadas. Um bom avanço no sentido de determinar que o governo venha cumpri-las ao longo do exercício financeiro. Daí, por exemplo, a destinação das emendas impositivas do deputado Belarmino, que enseja aproximadamente 7 bilhões, elas foram distribuídas para 21 prefeituras municipais. Uma para o Hospital Dr. Fajardo, e uma outra para o Hospital Fundação Secom, totalizando na área de diversas aplicações, destinações, 43%, 3.800.000. Na educação, 25%, 1.748.000. E saúde, 12%, 1.440.000. Aqui, no resumo do parecer conclusivo, e há de se destacar que o parecer do relator, o deputado Ricardo Nicolau, ele tem um efeito no âmbito da Comissão de Economia, parecer opinião terminativa, conclusiva. Daí não tem muito o que se preocupar em dilatar, em protelar essa discussão e votação do orçamento, quando nós já avançamos para a sua finalização. Mas se nós vejamos, o deputado, para pedir destaque, precisa subscrever o seu pedido, a subscrição de 8 parlamentares para vir ser discutido e votado em plenário. Eu ouvi alguns parlamentares colegas tentarem justificar que querem destinar recursos
reservado para o Poder Executivo para outras finalidades. Por que não optou pela sua própria emenda impositiva, deputado Augusto Ferraz, que já demonstra cansaço? Percebo daqui que Vossa Excelência já demonstra cansaço. Por que o deputado, ao destacar, ao propor recursos para hospitais ou outras entidades, não o fez direcionado através das suas emendas impositivas? Quer dizer, atende as emendas impositivas para um determinado olhar e quer beliscar, com o outro lado, fatias do Poder Executivo para ampliar e desigualar os iguais. Na medida que um deputado aprova 5, 6, 10, 30 emendas, ele se desiguala com os deputados iguais, que têm o valor da reforma impositiva. Daí não acho que seja correto esse comportamento. E eu finalizo dizendo que o meu voto será favorável ao orçamento, na forma do parecer da Comissão de Economia, do seu relator, com as emendas impositivas de todos os deputados, nos seus valores, respectivos valores e destinação. O resto, eu voto contra. Vou votar contra as demais emendas que estão... Cedo 30 segundos para Vossa Excelência concluir, deputado Bellarmino. Para finalizar, presidente, e por economia de tempo, que eu sou célere nessa parte, não gosto de desperdício, voto favorável às emendas impositivas e contrário às demais emendas, para que cada um dê destinação dos seus recursos para quem desejar. É a minha posição. Presidente, também quero... Vossa Excelência quer discutir a matéria? Deputada Alessandra Campelo para discutir a matéria. Votação da LOA 2020. Ao vivo. Faltando 4 minutos para as 9 da noite. TV Assembleia, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019. Eminente deputada Alessandra Campelo, ocupando a tribuna nesse exato momento. Votação LOA 2020. Senhor presidente, senhores deputados, colegas, estou um pouco rouca, mais do que o normal, mas eu não poderia deixar de falar. Primeiro, em relação a essa questão dos destaques. Eu fui uma das pessoas que votei contra os destaques, inclusive encaminhei, defendi isso lá na comissão, porque, tecnicamente, a maior parte das emendas estava inviável, ou por ter sido redigida de forma errada, ou por atrapalhar uma ação que não poderia ser mexida sem que se justificasse como é que ia se pagar aquilo, ou mesmo por estarem sendo feitas, na minha opinião, algumas, senhor presidente, em tom de brincadeira. Vou dar aqui um exemplo. Tem emenda dizendo que é para resolver, modernizar, melhorar, implantar e ampliar o sistema viário em 2 municípios do interior, com R$600 mil. Se alguém souber como é que você faz isso em 2 cidades, no interior, com R$600 mil, eu queria que alguém passasse essa fórmula, porque a CEINFRA vai adotar. Então, é aquela emenda que é feita para ser rejeitada ou para mandar a cópia lá para o município e dizer, olha, eu fiz, mas os deputados rejeitaram. Vou dar aqui um outro exemplo. Porque senão fica parecendo que os deputados que estão votando contra os destaques estão votando ou porque não gostam do povo, ou porque não querem ajudar a resolver os problemas, e esse tipo de pecha aqui eu não vou aceitar.
Por exemplo, aquisição de 6 carros com maca com grade para transporte, 5 carros com maca com grade para centro cirúrgico, 7 cadeiras de roda, 7 cadeiras de roda para banho, 10 camas hospitalares com regulagem, 5 camas hospitalares com regulagem para UTI, 20 poltronas recicláveis para acompanhante, 15 escadas com 2 degraus, 50 suportes para soros, 10 divãs clínicos, 5 suportes para rampers, 5 mesas de maio, eu nem sei como é que se pronuncia isso bem, 5 carros de emergência e 5 carros de curativo destinados a atender o pronto-socorro 28 de agosto. Quem é que não quer que tenha esse material todo no 28 de agosto? Agora, uma emenda de 179 mil para comprar tudo isso? Tudo isso que eu li, aí tem uma emenda de 179 mil. Eu estou dando aqui exemplos claros, que qualquer um colega que lesse ia saber que essa emenda está equivocada. Estou dando aqui um exemplo, mas tem vários. Outra coisa, tem ações que estão aqui, que já estão resguardadas dentro da LOA. Talvez não de forma específica, como está escrito aqui, mas que estão contempladas. Então, quando o deputado Ricardo Nicolau, no seu relatório, recusou as emendas, ele não recusou à toa. Porque alguém pediu, recusa tudo. Tanto que ele fez emendas até modificativas no texto do orçamento. Então, é bom que fique bem claro. O relatório do deputado Ricardo Nicolau foi estritamente técnico. O que foi reprovado ou era inexequível ou era redundante, já constava na lei orçamentária. Além disso, gente, dizer aqui que precisa do orçamento, uma emenda à parte, tirar de uma secretaria para comprar o equipamento do Hemoan, se a gente sabe que vai vir do dinheiro do empréstimo, ou que o dinheiro do empréstimo vai cobrir recurso de algum lugar de onde vai ser tirado, porque como é que o governador vai inaugurar o Hemoan sem equipamento? Não vai, é óbvio. Vai ter o recurso para que se equipe o Hemoan. Infelizmente, nem tudo que a gente quer fazer é possível. Agora, apresentar 85 milhões de reais tirado da SECOM. O orçamento da SECOM é 74. A SECOM ia começar com 0, mas o que é mais grave, já devendo 10 milhões para 2021. Ela já está com orçamento de 2 anos, deputado Ferraz, comprometido. No caso da SEAP, se anulou aí mais de 1/3. Então, as pessoas anulam sem saber o que é essencial, o que não é, o que pode ser pago, o que não pode. Obviamente, a saúde, ela está contemplada, inclusive, no valor maior do que o do ano passado. E quero dizer para vocês, esse valor só não vai dar, não. Se o empréstimo não entrar logo, a gente vai ter problema, sim, de novo, no ano que vem, para pagamentos. Então, por isso, a gente aprovou com antecedência. Por isso, quero pedir aos colegas que a gente vote o relatório da forma da relatoria, porque ele foi feita nele uma análise técnica e tudo que foi possível fazer e cortar dentro do orçamento foi feito. E durante o ano o governo vai fazer o remanejamento necessário para garantir o pagamento das contas públicas. Consulto o deputado Jolandar que Vossa Excelência vai discutir a matéria. É isso? Vossa Excelência tem o tempo de 5 minutos. Eu quero só fazer 2 observações, porque quando a gente fala de orçamento, parece que tudo vai se resolver nessa votação de hoje. A situação orçamentária e fiscal do Estado, e não vai. Se as pessoas abrirem o Diário Oficial hoje do Estado, vai verificar vários remanejamentos de recurso, porque além de ser uma peça estimativa, o orçamento, a gente tem aí um orçamento que ele vai se modificando durante todo o ano, durante todo o exercício financeiro. Eu até falava ali na sala de imprensa, hoje a gente tem um problema grave de saúde. Se Deus quiser, e eu penso muito positivo, resolvendo a saúde, pode ter outra área que seja prioridade daqui a 6 meses, porque o orçamento é isso. Então, assim, eu fico muito preocupada quando pega um recorte e diz assim, se não tiver recurso para o Hemoan, não vai ter nada lá de equipamento. Mentira. Porque o Fundo Estadual de Saúde, inclusive,
Ele permite, se ele tiver recurso, ele permite que mande para os hospitais, que mande para os CAIMs, para os CAICs. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma coisa técnica, e às vezes o discurso político de dizer que se não botar agora na área da saúde, ou na área da cultura, ou na área da educação, não vai ter orçamento. Até porque a gente está trabalhando com estimativa, que pode mudar daqui a 2 meses. Então, eu queria esclarecer isso para os colegas, de que orçamento se remaneja todo dia. Um exemplo foi o exemplo do que aconteceu esse ano com a Fundação Estadual do Índio. Foi feita uma vinculação de percentual no orçamento, tinha-se mais ou menos 60 milhões para se gastar na Fundação Estadual do Índio, chegou no meio do ano, não tinha sido gasto 2. A gente teve que aprovar uma lei aqui para poder remanejar, para poder liberar esse recurso, senão ele ia ficar travando dentro da fundação. E o orçamento ele é dinâmico, né? Então, eu queria pontuar isso. Ninguém aqui está contra investimento na saúde, ninguém aqui está contra investimento nas áreas prioritárias. Quero dizer aos colegas deputados e deputadas que tiveram as suas emendas individuais ao orçamento não acatadas, o governador se disponibilizou a fazer o remanejamento de orçamento para isso, para atender às demandas dos deputados também, porque nós estamos lá na ponta. Então, não é uma porteira fechada essa votação de hoje. Cada deputado e deputada tem aqui o compromisso de que pode perfeitamente sentar, discutir com o governo, dialogar e construir esse remanejamento de recursos. Outra situação que eu quero falar, e eu quero deixar muito bem claro, é que a gente tem, às vezes a gente ouve falar números, assim, a gente não consegue mensurar, mas se a gente fizer um recorte do orçamento como um todo, eu já falei isso antes, mas eu quero reforçar, a LOA de 2020, a gente tem aí mais de 9%, isso é o recorte do que cresceu, não é o recorte do global, do orçamento. A gente tem aí um crescimento no orçamento de mais de 9%, 9,3%. Para a saúde, a gente tem 12,8% a mais que no ano passado, ou seja, 300 milhões a mais que em 2019. Que 2019, educação a gente tem mais de 15,7%, representando quase 170 milhões a mais que 2019 desse ano, e segurança a gente tem mais de 40%. E claro que isso tudo pode ser remanejado. Então, assim, o que eu quero dizer é que parece que não se investiu, não se direcionou, mas houve sim o direcionamento e o acréscimo quando a gente faz o recorte do percentual. E que não significa que o orçamento que a gente vai aprovar hoje, ele está limitado a esse papel aí, esse calhamaço de papel que a gente vai enviar para a sede do governo. Ele pode ser mudado, alterado e remanejado a qualquer tempo. Só olhar o Diário Oficial, para a gente acabar com esse tipo de discurso, onde as pessoas acabam se confundindo. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Encaminhamento. Encaminhamento da matéria, deputado Fausto Júnior. Meu voto é favorável, como já foi computado, e eu quero aqui agradecer as palavras da deputada Joana D'Arc, que foi exatamente embasado nesse compromisso do governador, daquilo que for possível ser feito destaque, que eu havia feito 19 emendas ao orçamento, todas feitas corretamente. A assessoria da Assembleia está de parabéns, não houve nenhum erro nas emendas, o que houve foram erros pontuais, e existe uma capacidade de remanejamento do Estado de 40%. O governador, conforme a conveniência do momento, porque nós sabemos que a administração pública varia de acordo com o momento, tem momentos que é necessário uma dispensa de licitação para suprir tal área emergencial. Isso é uma questão que cabe à autonomia da administração pública. E os colegas foram sensíveis a essa autonomia do governo, e nós estamos dando essa possibilidade.
e esse voto de confiança para que o governo, conforme o momento oportuno, ele venha a cumprir a todas as solicitações dos colegas. Portanto, eu tenho certeza que não foi por causa de erros técnicos que nós abrimos mão, mas pela confiança que a base do governo tem para com o governo. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Senhores deputados, a matéria está praticamente aprovada. Falta o registro de alguns colegas, mas não será ainda algo determinante para encerrarmos a votação. O deputado Sinésio Campos fez um pedido de destaque das 3 emendas, do qual ele defendeu as emendas e colheu 12 assinaturas. O deputado Sinésio colheu 12 assinaturas para as 3 emendas das quais ele está defendendo. Nós fizemos aqui de uma forma, consultando individualmente os colegas, nós temos um colegiado de líderes formado neste momento por 16 deputados. Esse colegiado de líderes, com a sua formação, eu estou concedendo ao deputado Belarmino Lins para ele reunir o colegiado de líderes. Farei a leitura dos mesmos e a gente suspende a votação por 10 minutos para que possa reunir lá na sala de apoio aqui, a primeira sala de apoio, onde nós recebemos nossos convidados. O deputado Dr. Gomes compõe colegiado de líderes, é líder da maioria. Deputado Wilker Barreto, líder da oposição. Se eu não me engano, o líder da minoria é o deputado Felipe. Não tem não, presidente. Presidente, não tem no regimento oposição e minoria. Independente, presidente. Só minoria. Líder da minoria, deputado Wilker Barreto. Líder dos independentes, deputado Felipe Souza. Líder do governo, deputada Joana Dark. Os colegas das quais eu estou citando, eu já peço, inclusive, que se dirijam à sala de apoio aqui ao lado. Deputado Serafim Corrêa, líder do PSB. Deputado Felipe terá 2 votos, líder do Patriota. Presidente, também tenho direito a 2 votos. Eu tenho direito como líder da maioria e líder do meu partido, PSC. Vossa Excelência, espero molhar o bico. Ainda estou no 5º nome, são 17. Please. Easy. Deputado João Luiz, líder do Republicanos. Deputado Carlinhos Bessa, líder do PV. Deputado Augusto Ferraz, líder do Democratas. Deputado Wilker Barreto, líder do Podemos, também direito a 2 votos. Deputado delegado Péricles, líder do PSL. Deputado Saulo Viana, Vossa Excelência ainda está afiliado. Líder do PPS, Cidadania. Enquanto tiver a certidão lá do TRE como regularmente filiado, eu estou lá, presidente. Vossa Excelência está convidado a participar do colegiado de líderes. Nesse momento, já pode... Todos os deputados dos quais, quanto mais rápido começa lá, os colegas chegarem lá, mais rápido a gente retorna para a votação. Deputado Belarmino Lins, líder do PP. Deputado Belarmino Lins vai conduzir a reunião. Deputada Terezinha Ruiz, líder do PSDB. Eu declino. Presidente, eu não estou incluído, eu estou incluído como líder ou não sou mais líder do PDT? Deputada Alessandra Campelo, líder do PMDB. Deputado Sinésio Campos, líder do PT. Deputado Dr. Gomes, líder do PSC. Deputado Adjuto Afonso, líder do PDT. A reunião está suspensa pelo tempo de 15 minutos. Quem é o líder? Quem é o líder?
Deputado Cabo Marcel, líder do PL. Orientação, presidente. Você leva.